Olá pessoal, nesse vídeo vou estar passando 5 dicas para aqueles que desejam se tornar professores de música. O principal motivo que eu resolvi fazer esse vídeo é exatamente pela falta de conteúdo encontrado na internet sobre o assunto. Aqui no YouTube mesmo eu vi poucos vídeos sobre isso e na internet em geral coisas muito superficiais, com pouco conteúdo. Eu vou estar passando essas dicas de uma maneira bem prática, baseadas na minha experiência profissional. Eu dou aulas desde 2008 e também coisas que eu andei pesquisando. O primeiro ponto é sobre a formação. Muitos acham que para se tornar professores você tem que ter algum tipo de formação acadêmica, ter feito faculdade de música, conservatório musical, e não, na verdade não é bem assim. Eu mesmo sou prova viva disso. Eu sou músico autodidata e me tornei professor. Mas o importante é você ter algum conhecimento, ter adquirido conhecimento. E o meu conhecimento eu adquiri através de livros, DVDs, métodos, que fui comprando e adquirindo no decorrer dos anos, até para poder desenvolver a minha metodologia de ensino. Então, antes de tudo, é importante você ter conhecimento, ter bagagem para poder começar nessa área. Isso vai ser muito importante para desenvolver o trabalho com os seus alunos, para que eles não só aprendam os seus instrumentos, mas também eles possam entender os instrumentos, possam entender de música, que é o ponto mais importante. O segundo ponto é sobre o desenvolvimento da metodologia e a flexibilidade dela. Você deve fazer um cronograma de ensino com todo o conhecimento que você adquiriu, coisas que você acha, aliás, mais importante para iniciantes, para intermediários e avançados, de uma maneira que você possa ter um estudo organizado. Não passe para os seus alunos tudo a esmo, de qualquer maneira. Faça um cronograma, faça um planejamento, se planeje nesse sentido e seja flexível. Como assim eu quero falar disso? Porque a flexibilidade está ligada, às vezes, à habitualidade da linha de ensino. Às vezes você quer passar daquela maneira que você aprendeu, da maneira que você adquiriu o conhecimento. E isso, na verdade, é muito perigoso, porque cada pessoa é única. Cada um tem uma maneira de absorver as ideias, o conhecimento que você está passando. Então, procure diversas formas, diversas maneiras de abordar o mesmo assunto. Uma dessas formas, por exemplo, você pode encontrar aqui mesmo no YouTube. Você, por exemplo, pesquisar sobre formação de acordes e ver vários vídeos falando do assunto. É o mesmo tema, mas vai ser abordado de forma diferente. É isso que eu quero dizer. Porque, com certeza, uma dessas formas, o seu aluno vai conseguir absorver e ter esse conhecimento que você deseja passar. Então, não fique batendo na mesma tecla, isso atrasa, né, o seu aluno, atrasa a aprendizagem dele, o desenvolvimento musical dele. Então, se você vê que da maneira que você está passando não está surtindo efeito, procure, né, encontrar novas maneiras, encontrar uma porta para que ele consiga entender a ideia, a didática que você quer passar. O terceiro ponto é a questão de você ser organizado e mostrar interesse pelo aluno. O aluno percebe quando você, às vezes, não tem interesse na aprendizagem dele, que você está fazendo só pelo dinheiro. Através de poucos pequenos detalhes, às vezes você sai da aula, da sala de aula, do local que você está dando a aula, por muito tempo e retorna, às vezes, só no final da aula. Você não observa o modo como ele está executando as músicas, os exercícios que você passa, fica olhando no relógio para ver se o tempo está passando. Às vezes a gente pensa que isso o aluno não repara, ele repara sim.
é uma coisa muito perigosa. Você tem que mostrar interesse pela coisa que ele está fazendo, né? Corrigir os pontos que são necessários, as coisas que ele está errando, incentivar, né? Mostrar a ele o caminho e passar, né, segurança para ele, que ele vai aprender, que ele pode desenvolver o conhecimento naquela área. É muito importante isso. E também ser uma pessoa organizada, né? O aluno, quando pode acontecer eu conheço alguns professores assim, né? O aluno chega e o professor ainda está dando aula para o outro aluno, o aluno tem que ficar esperando, sendo que está no horário dele. Isso é uma coisa, né, muito chata. E às vezes pode acontecer também do local, né, ser totalmente desorganizado, o aluno também repara isso. Então procure manter essa organização com os horários, né, ser pontual com os horários, sempre ter bom humor, né, não tratar o aluno assim com indiferença, ser frio ou de forma grosseira, né, ser sempre educado, mostrar perseverança, passar perseverança, com certeza ele vai se sentir até mais animado quando o aluno percebe que o professor acredita no potencial que ele pode desenvolver. Isso é uma coisa muito perigosa, porque às vezes muitas pessoas que têm potencial desistem do estudo musical por conta de mal profissionais, mais profissionais. Exatamente. Isso é um perigo, porque a gente lida com sonhos. A gente lida com pessoas que querem se tornar músicos profissionais, ou querem tocar numa igreja, e de repente que a pessoa desiste, é a coisa mais triste que tem. Então, procure observar nisso, mostrar interesse pelo seu aluno, ser organizado. Com certeza o aluno vai reparar isso e vai usar essas recomendações também para outras pessoas. Isso vai te ajudar a crescer também como professor. O quarto ponto é você ter um humor equilibrado. Você não ser muito sério, mas também não ser extremamente extrovertido. Por quê? Se você é uma pessoa extremamente séria, o aluno já fica tenso na aula. Ele fica com medo de errar, ele está ali, às vezes, nervoso, e se você é sério, vai acabar desencadeando mais dessa situação. Isso não vai trazer um efeito positivo para suas aulas. E se você também for muito extrovertido, isso pode levar, né, ele não levar a sério. Né? Parece um paradoxo isso, mas ele às vezes, né, se você for extremamente brincalhão, ele não leva a sério a questão de praticar exercícios em relação a isso. Né? Você tem que aliar essas duas coisas. Você não ser sério a ponto de deixar o aluno tenso, nervoso, mas também o ideal é você ser sério, sim, para passar seriedade, que música exige responsabilidade, compromisso, mas também brincar de vez em quando, né, para dar uma quebra no clima da aula, né, porque música também é diversão, coisa séria, mas também é divertido você tocar, é legal. Então, você não ser nem extremo num ponto, nem no outro. Você aliar essas duas coisas. Numa mesma aula você ser sério, passar essa seriedade que você deve passar para o aluno, que música ele tem que estudar, tem que praticar, existe compromisso e responsabilidade, mas também você brincar para quebrar esse ponto da seriedade, entendeu? Ele possa ficar um pouco mais relaxado para a aula fluir melhor. E o outro ponto que eu quero falar, o último ponto, que é o mais importante, você não deixar de ser músico. Muitos professores abandonam a carreira de músico para se dedicar exclusivamente a isso. E isso não é legal. Antes de você ser um professor, você é um músico. Então continue produzindo. Você tocando em banda, tocando em igreja, ou no meu caso, que eu componho, eu não estou atualmente em banda, mas eu continuo compondo, fazendo minhas músicas. Isso vai refletir também no seu modo de ensino. Você vai estar renovando o seu conhecimento, a sua técnica, vai estar aprendendo coisas novas que você vai poder passar para os seus alunos também.
Isso é muito importante. Então, antes de ser professor, você é um músico. Não se esqueça disso, ok? Então essas são as 5 dicas de que eu passei de uma maneira bem prática, que eu espero que com certeza você possa absorvê-las, e eu te desejo toda a sorte do mundo, se você quer seguir esse caminho de licenciatura musical,